Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe os irmãos da internet que irão nos assistir nesse momento. Iremos ler o Salmo para iniciar, o Salmo 39. Cuidado com as nossas palavras, a brevidade e a vaidade da vida. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei como um mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é para que eu me sinta quão sou frágil? Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra a minha boca por quanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destrói como a traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que me toma alento, antes que me vá e não seja mais. Senhor nosso Deus, sim, nosso bendito Pai amado, glória a Deus. É um prazer, Senhor, poder reunir em teu nome, na tua casa, nesta pequena congregação, onde o Senhor se faz presente. Te damos graças, Senhor, por ter nos conduzido em mais uma noite ao teu lugar, ó Pai, onde encontramos descanso, aonde ouvimos a tua palavra, onde te adoramos, ó Pai, com louvores e cânticos. Te pedimos, ó Pai, também perdão pelos nossos pecados, pois sabemos, ó Deus, que por mais firme que estejamos, não somos dignos da tua graça. É verdade, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe esta reunião. Glória a Deus. Abençoe cada coração que está presente. Sim, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui e aqueles que nos ouvirão pela internet. Que a mesma unção, que o mesmo Espírito Santo que sim, está aqui no nosso meio, possa, Senhor, ultrapassar esses meios de comunicação e falar, Pai, com quem nos assiste, com quem nos ouve. Que seja feita a sua vontade, Pai. Sim, sim. Te entregamos os nossos corações em tuas mãos, para que possamos sair daqui diferentes. Amém. Te pedimos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos novamente. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 380, Canto Feliz. Vamos cantar bem feliz mesmo. Amém. Glória a Deus. Neste momento que eu pego a caneta para escrever esta humilde canção,
agradecendo a Jesus nosso Senhor, em transformar o meu pobre coração. Eu agradeço a Jesus todas as vezes, quando me lembro que outrora fui perdido, mas o Senhor morreu na cruz para salvar. Salvou a mim porque é o meu amigo. Canto feliz, porque Jesus mora no meu coração. Ah, eu sou feliz. Felicidade é ter Jesus no coração. Eu agradeço a Jesus todas as bênçãos que até hoje o Senhor me concedeu. Eu agradeço pelo pão de cada dia e pela graça que minha alma recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Jesus pela mensagem e pelos versos que a mim Ele inspirou para encerrar esta humilde canção. Rogo a Deus para sempre dar do seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Canto feliz, porque Jesus mora no meu coração. Ah, eu sou feliz. Felicidade é ter Jesus no coração. Glória a Deus. Canto feliz, porque Jesus mora no meu coração. Ah, eu sou feliz. Felicidade é ter Jesus no coração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 224. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus.
Vamos adorar o Senhor com as ofertas e com o hino 384. Fica Jesus mais um pouquinho. Vamos tentar, né? É uma honra ter Jesus no nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é marcante, agora eu vejo a sua glória inundando este lugar. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. E o pastor mandou anunciar que desta igreja não faltasse nenhum membro e que trouxesse outros para te louvar. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Melhor ainda porque tu nos atendeu. Podes entrar, fique à vontade, a casa é tua. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Cada momento deste culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são pra te dar um sinal de gratidão. Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar, que tu és maravilhoso, tua presença marcou este lugar. Amém. Glória a Deus. Faça uma oração para os pedidos. Orar para os 34 anos de casamento do seu irmão. Mais algum? Não. Quem você desejar, aí coloque. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, Sim, Senhor. quão bom e agradável, Senhor, que os teus filhos vivam em união. E por falar em união, Senhor, quero te agradecer pela vida conjugal do meu irmão, Sim. Norivan, meu pastor, juntamente com a sua esposa, irmã Cidinha. São longos anos juntos, e que o Senhor possa continuar abençoando e sustentando este casamento. Glória a Deus. E que eles continuem firmes e fortes na sequência, na vivência da vida espiritual. E que ambos possam ser felizes juntos e tendo e expressando a mesma fé, a mesma alegria e compartilhando das coisas boas que o Senhor tem proporcionado para nós de forma em geral.
Mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por essa união e continue abençoando. Abençoe também essa congregação, todas as pessoas que aqui cultuam conosco e dê força, Senhor, para que elas possam ser mais perseverantes, estar nos cultos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos cantar primeiro Eu Amo e depois Somente Creio. Vamos fechar os olhos. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, poder estar em sua casa, adorar o Senhor. Sabemos que o Senhor encontra com o pecador debaixo do sangue. Então, no nome do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos, Pai, diante do Senhor nesse nome santo, imaculado, rogando que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, e que assim o Senhor possa nos conduzir à sua presença, tomar conta de cada um de nós, abençoando,
nos elevando no seu Espírito, nos livrando das coisas deste mundo, da carnalidade, a cada passo renunciando e sendo vivificados pelo seu poder. Nos abençoe, derrama a tua bênção, a tua unção, a inspiração. Toma minha mente, meus lábios, meu coração. Abençoa a tua igreja, os teus filhos. E nos posiciona como verdadeiros filhos, Pai, que recebem do Senhor a luz, a revelação, a clareza do teu reino, que é o entendimento da sua palavra, e assim estarmos posicionados verdadeiramente como os filhos do Senhor. Abençoe a cada um, Pai, a congregação aqui visível e também a invisível que está conectados no mesmo Espírito neste momento, através da internet. Abençoe a cada um, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. A nossa leitura, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, para a nossa meditação nesta noite. Antes da leitura, quero transmitir a saudação aos irmãos, um abraço fraterno, pastor Valdivino Ferreira, da Conceição, da cidade de Rio Claro. Estava falando com ele, mandou a saudação aos irmãos, né? Qualquer dia desse, vamos nos conhecer. Deus abençoe, né, também o pastor Valdivino, toda a congregação lá, a esposa dele, a irmã Jandira, e todos os amados irmãos. E todos os irmãos conectados conosco aqui agora, neste momento. Irmã Vilanir, Deus abençoe. Irmão Claudinho, Deus abençoe. Irmão Atefen, irmão Eli. Esses são os que eu lembro que eu tinha visto ali, né? Se chegou mais algum agora eu não vi, eu não sei, né? Mas todos quantos conectados, Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Então vamos à leitura, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi uma voz, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Amém? Deus abençoe, Deus acrescente as bênçãos da sua palavra em cada coração. Pode assentar, meus irmãos. Olhar para o livro de Apocalipse, disse o profeta irmão Brana, que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Então precisamos conhecer a simbologia, disse o profeta, porque a simbologia, os símbolos, é a linguagem profética. Por isso o irmão Brana era um tipologista, né? Ele tipificava as coisas, porque ele dizia que não tinha grande instrução, né? Isso falando de formação acadêmica, formação escolar. Então ele estudou até a 7ª série. Então ele considerava isso um grau baixo de escolaridade na formação acadêmica, né? E ele disse então que ele usava os tipos. Mas nós vemos que tudo isso é uma inspiração divina, pois tudo que nós precisamos encontrar
dentro da inspiração da palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, através dos apóstolos e profetas. Então, apóstolos e profetas, tanto profetas do Antigo Testamento, como profetas que então foram inspirados a escrever a Escritura, o Novo Testamento. Então, assim também apóstolos e profetas, né? Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, e toda a palavra de Deus, disse o irmão Branham, que é ela que interpreta ela mesma. Então o profeta disse: Deus é seu próprio intérprete. No primeiro selo ele disse que nenhum homem tem o direito de interpretar a palavra, trazer uma interpretação, ter algo particular, né? Então isso, para nós que dizemos crer na Bíblia, crer no profeta, então ter a mente esclarecida, aberta pelo mesmo Espírito. Então o irmão Branham ensinou nas eras da igreja, o primeiro passo que nós devemos ter é ser tomados no Espírito, como João. Então, olhando João, né, disse o irmão Branham que João é tipo de o que mesmo? Vamos pensar, irmãos. João é tipo de um homem. Não. João é tipo de cada crente genuíno, cada verdadeiro crente. Você é um verdadeiro crente? Genuíno, 100%? João representava você, tipificava você. Agora isso, cada membro. Irmão Branham não disse que ele representava um homem, mas cada indivíduo, cada cristão. Então devemos atentar para isso. Então, como João foi tomado no Espírito, João, como a noiva, tomado no Espírito, o irmão Branham disse que Deus mostrou para João toda a eternidade. Ele não mostrou um pedaço de tempo. Então ele mostrou desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, do princípio, né? Então João veio, ele escreveu que Deus é luz. Deus é luz. Agora, este João que escreveu Deus é luz, é o João evangelista, é o João o apóstolo do amor, é o que escreveu 3 cartas falando do amor de Deus. É o mesmo João que foi tomado em espírito, arrebatado. Então ele foi tomado em visão, e ele escreveu as visões que ele teve. Então, se eram visões, ele escreveu, ele notificou. Eu particular, eu, Norivan, considero João um profeta, porque a palavra do Senhor vem ao profeta, e o Senhor tomou a João, e ele foi o escritor do Apocalipse, mas as visões quem deu foi o próprio Senhor Jesus. Então, mostrando Deus é luz, né? Então encontramos no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus. Você vê o início, né? O pensamento de Deus da redenção, da salvação. E quando chegamos no Apocalipse, primeiramente, o trabalho, Deus se apresentando, sendo apresentado nas visões dentro da sua igreja. Apocalipse primeiro, que descreve para nós a pessoa de Jesus Cristo, a revelação que Deus deu, né? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos. Mas ele estava mostrando a João, João estava escrevendo. Mas então nós vamos perceber que João foi tomado no Espírito, arrebatados no Espírito.
Então, como tipo de cada crente verdadeiro, arrebatados, entrando no Espírito do Senhor. Tive que mudar aqui, porque eu trouxe uma pregação e tive que mudar, né? Talvez no próximo final de semana que nós vamos ler, o irmão Brana diz que nós precisamos ter um comportamento à moda antiga, aplicar em oração, aquelas velhas horas de oração, de hinos, de louvor, vida verdadeiramente aplicada ao Espírito do Senhor. Irmãos, não tem outra maneira de entrar no Espírito do Senhor se não for assim. Na vida pacata que vivemos hoje, de modernidade, né? Hoje os homens modernizando a Bíblia, simplificando tudo para o povo, anulando a palavra de Deus, tirando todo o conteúdo, toda a virtude celestial da palavra de Deus. Agora então isso tem que partir de dentro de cada um de nós, sermos tomados no Espírito do Senhor. É uma verdadeira decisão. Então precisamos ser mais reverentes, ser mais cuidadosos no que fala, no que pensa, no que diz dos outros. Se possível, não diga nada dos outros, não compensa, não convém. Comentar a vida dos outros não vai nos ajudar em nada. Então que possamos, como diz a palavra de Deus, falar bem um do outro, e assim nos humilharmos diante de Deus, entregar em suas mãos, render a nossa vida. Se nós estamos pensando em arrebatamento, se estamos pensando em primeira ressurreição, algo tem que nos chacoalhar, tem que nos tirar de nós mesmos, de nossos comodismos, de nossos pensamentos, de nossas coisas costumeiras, costumes que nós criamos. Irmãos, não é fácil, mas temos que entrar no Espírito do Senhor, e nós não vamos conseguir com uma vida cheia de internet, cheia de coisas aqui e ali, e não aplicarmos a nossa vida a Deus. Nós não vamos conseguir. Não quero ser indelicado, não gosto, mas nós temos que pensar se eu creio que eu sou um eleito, que eu sou um filho de Deus. As minhas atitudes têm que serem mudadas. A minha maneira de falar e tratar as pessoas tem que ser mudada. Tem que ser diferente. O irmão Brana disse: a única diferença entre Israel e as nações era Deus. É pouca essa diferença? Não, essa é toda a diferença. Se nós dizemos ser cristãos, somos filhos de Deus, estamos agindo como o mundo, que diferença há? Então estamos apresentando um Deus moderno, um Deus ideológico. Isso quer dizer, estamos apresentando uma fé mental, intelectual, e não uma fé genuína. Então não teremos uma fé genuína se nós não nos aproximarmos diante de Deus, sermos tomados no Espírito. E então, quando tomados no Espírito do Senhor, ou seja, vamos dizer, batizados com o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Toda, não é parte da palavra, não é ficar estagnados em algum versículo, estagnar em algum parágrafo da mensagem do profeta. Mas se cremos na mensagem do profeta, então, como profeta, o William Brana também foi tomado pelo Espírito de Deus, porque o mesmo Espírito Santo que notificou através de João é o mesmo Espírito Santo revelador. Deus prometeu revelar o mistério na voz do sétimo anjo. Então, na voz, precisamos entender. Então nós vamos dizer:
O irmão Brana é o revelador, mas precisamos compreender para não engrandecermos o homem e nem colocar o homem no lugar de Deus. O revelador é o Espírito Santo. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste. Se Deus revelar, não tem profeta que possa revelar. O profeta é vindicado por Deus justamente por isso, porque ele não discute com Deus, Deus fala com ele e ele obedece. Então o Espírito Santo é o revelador. A revelação não vem de homem, ela vem do Espírito. Mas precisamos compreender que, todavia, Deus usa o homem. O irmão Brana disse, Deus poderia ter usado as árvores, o sol, a lua, para pregar o Evangelho. Mas Deus escolheu o homem. Deus, em simplicidade, no parágrafo 69, o irmão Brana disse, Deus escolheu o homem, Deus não escolheu artifícios mecânicos. Então você vê pessoas hoje querendo colocar na igreja uma doutrina que você deve ouvir ou aperte o play. O que é isso? Eu não sou contra. Apertar o play é você pôr a fita do irmão Brana, amém? Ele foi profeta, enviado para nós, ouvir a voz dele, ler a mensagem traduzida para nós em forma de livro. Devemos ler, senão não vamos saber, não vamos aprender. E como então anularia o ministério quinto de Efésios com uma doutrina de aperte o play, tem que ouvir as fitas? Sim, todas as pessoas têm. Ouvir a voz do profeta, mas não substituir. O irmão Brana não fez isso. Então, 69, Deus em simplicidade. O irmão Brana diz, Deus não muda os seus modos. Ele usa o homem. Então, estar atento, olhando. São pequenas coisas que Satanás traz com sagacidade. E as pessoas são apanhadas e aquilo dá um golpe na igreja, dá um golpe no crente. Mas então damos graças a Deus, porque Deus é o revelador. Quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Então nós sabemos que foi o Espírito Santo, conforme apresentado dentro das 7 eras, o primeiro, Apocalipse 1, quando vemos um como filho do homem, andando entre os 7 castiçais, e tendo em suas mãos 7 estrelas. Então, falando das 7 eras, um andando entre as eras, então este é Jesus Cristo. Agora, ele andando dentro das eras, nós entendemos também que Apocalipse 6, Apocalipse 5, versículo 6, havia no Cordeiro 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Encontramos em Zacarias capítulo 3 e capítulo 4, uma pedra única com 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, que discorrem toda a terra. Então olhar esse trabalho magnífico, começando da pedra, com 7 olhos, esta pedra falando do fundamento, pedra fala de revelação, esta pedra de fundamento da vida cristã, onde a vida do cristão é fundamentada. Então Deus disse, esculpirei a sua imagem. Então agora Deus esculpindo a imagem daquela pedra, trazendo o nosso Redentor, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, que os edificadores estão rejeitando. Esta pedra de fundamento é a pedra onde o homem prudente,
disse o Senhor Jesus, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guardam, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, a chuva, a tempestade, e ela não foi abalada. Então olhar esta rocha, essa pedra sendo esculpida, esta pedra é o nosso cordeiro, é o mesmo cordeiro agora que apresenta Apocalipse 5, versículo 6 para nós, um cordeiro com 7 olhos. Vede que é a mesma pedra de Zacarias, agora com a sua imagem esculpida, a redenção, acabando de esculpir a sua noiva, que também é formada à sua imagem, é tirada dele. Por isso, Apocalipse 6 está mostrando essa predestinação, porque tanto o olho como o chifre, que é o poder do cordeiro, então 7 olhos, 7 chifres, falando os 7 olhos dos 7 mensageiros, que são as 7 estrelas, que estão à destra do Senhor, que são os 7 olhos, 7 espíritos, que também está no cordeiro. Estando nele, a noiva estava em Cristo, foi criada nele. Por isso a necessidade do cordeiro sair do trono. A saída do trono foi quando? Foi lá no seu nascimento, quando a virgem engravidou e ali nasceu aquela criança, que ao passar dos dias, como a palavra vem ao profeta, então Cristo, ou seja, Jesus, o Cristo, vindo às águas, encontrar com João, lá no Jordão. Porque veio a João? João é o profeta, a palavra vem ao profeta. Então o irmão Brana disse, então veio ali. Poderíamos tomar outros significados, mas vamos deixar só este. A palavra vindo ao profeta, então aquele era João o Batista, o precursor da primeira vinda do Senhor. Então depois nós encontramos que este João o profeta, apresentando a palavra, apresentando o sacrifício, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olhar o Cordeiro, entender que a noiva de Cristo estava em Cristo, entender quando o irmão Brana disse que o mistério de Deus é para ser revelado quando o Cordeiro deixa o trono do Pai. Isso contraria a mente humana. O irmão Brana disse que a palavra de Deus contrariava a mente dele, mas um profeta não discute, ele não apoia em suas razões, ele crê em Deus. Então ele não discute, ele toma a palavra de Deus, então aquilo foi acrescentado. Então olhar o que Deus diz e nós perdermos a nossa razão, e apanhar a visão de Deus em simplicidade, e ao mesmo tempo que é simples, é profunda, e deixar Deus esclarecer. Então, se nós pudermos entender que quando o Cordeiro sai do trono do Pai, os mistérios serão revelados. Agora nunca seria revelado os mistérios se ele não tivesse feito o homem. E essa saída do Cordeiro do trono do Pai, vindo da eternidade, então precisamos entender que foi o seu nascimento, o nascimento do Messias. Então logo o Cordeiro foi apresentado. Depois que o Cordeiro apresentado, ele saiu
a chamar a sua noiva, ele chamou os primeiros cristãos, que são os nossos irmãos israelitas, os apóstolos da comunidade de Israel. E então o restante de Israel, rejeitando o sacrifício, rejeitando a redenção, os seus olhos sendo cegados, então agora começa as eras da igreja. Então nós entendemos que as eras da igreja, as 7 eras, as 7 igrejas que estavam na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas, cronologicamente apontadas aqui em Apocalipse primeiro, e então endereçado a elas, escreve e envia às igrejas. Aquelas igrejas estavam denotando, mostrando o trabalho de Deus nas eras por vir da igreja. Então, começando lá com Paulo, o primeiro mensageiro, o anjo da igreja de Éfeso. Então este é o trabalho de Deus anotado para conosco, os gentios, dentro de Apocalipse, dentro dos 3 primeiros capítulos, onde é a especificação do tratado de Deus conosco, os gentios. Mas começando lá na Ásia Menor com Paulo, e assim então vindo ao longo do tempo, atravessando as Oceanias, chegando até o final do dia, que é o entardecer. Então, dentro desse dia, Deus enviando os seus 7 anjos, seus 7 mensageiros, seus 7 espíritos. Este é o trabalho agora, entender que estes 7 espíritos, 7 olhos, estavam no Cordeiro. A noiva, a igreja de Cristo, ela é a parte feminina do Senhor. Ela estava nele. Então a necessidade que ele nascesse como um homem. E então disse o irmão Brana que a morte de Cristo no Calvário, quando saiu então do seu lado o sangue, a água, o sangue e a vida, o espírito de vida, aquele espírito que o deixou então retornando na sua igreja. Então o irmão Brana disse: ali está nascendo a noiva. Então entender que nós estávamos nele. Se ele não se torna homem, nós não poderíamos ser manifestados, porque nós estávamos nele. Você crê nisso, irmão? Você crê, irmã? Você entende isso com simplicidade? Isso é profundo e não é simples. Isso é dado a filhos de Deus. Então falar das 7 eras, falar de 7 trovões, falar de 7 trombetas, 7 selos, falar do plano de redenção, isso envolve a todo ser humano. Então não pense em algo extraordinário além, só no espiritual, além do que nós vivemos no natural, porque Deus está tratando com homens, com pessoas naturais. Então precisamos balancear a nossa vida espiritual, não misturar as coisas. Como eu digo misturar as coisas? Como dizer que nós estaríamos no milênio, vivendo uma vida espiritual milenial. Não, isso não existe. Para a hora que nós estamos vivendo, não, nós estamos num mundo, um mundo pecaminoso, cheio de maldade, como foi nos dias de Noé, homens cheios de violência, homens cheios de maldade, a imoralidade imperando sobre a terra, casamentos não subsistindo mais, e ainda acrescentados nos dias de Sodoma e Gomorra, do pecado de sodomia,
além dos casamentos serem desfeitos, hoje o pecado de sodomia, o homem vivendo com o homem, como se fosse um casal, isso é pecado de Sodoma, isso é o pecado de sodomia, uma vida, uma relação íntima de homem com homem, que trouxe a destruição de Sodoma e Gomorra. É a mesma hora que nós estamos vivendo e tem proliferado, e a lei dos homens tratando de apoiar estas coisas, invalidando o poder de Deus e a palavra de Deus. Irmãos, que hora nós estamos vivendo? É uma hora máxima, gloriosa, mas também é uma hora terrível. É uma hora gloriosa em contemplarmos, ver com os nossos olhos espirituais esta manifestação divina de redenção, Deus tratando com seres humanos. Então olhar a palavra de Deus, entender este trabalho de Deus para conosco e termos pés firmes. Não podemos estar vivendo num milênio. Não podemos falar que o arrebatamento é sair deste corpo em morte e receber um novo corpo, como Paulo explicou. Há algo mais profundo. Estar no milênio caminhando acima dos pecadores. Não. Malaquias capítulo 3 disse que de sorte não ficará nem raiz nem rama que não seja queimado. Então a Bíblia dizer que nós vamos caminhar sobre a cinza dos ímpios, então teremos o grande arrebatamento, pois é assim que Deus prometeu. Agora o arrebatamento ele é para o final desta era, mas antes do arrebatamento, os mortos em Cristo devem ser ressurretos primeiro. Os mortos em Cristo acordarão. Aqueles que dormiram no Senhor, eles têm que ser despertados, ser ressurretos, e nós então recebermos a transformação do corpo. Então estarmos arrebatados, vivendo no Espírito, para conhecer estas manifestações da graça de Deus, que está muito além do entendimento natural e humano. Isso não pode ser uma fé intelectual, irmãos, então precisamos entender isto minuciosamente. Isso deve causar em nós um desespero de transformação, um desespero para o céu, um desespero para o arrebatamento. Mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento natural, porque o pensamento natural humano, ele foi danificado lá no Éden pelo pecado. Viver uma vida de pecado é viver uma vida contrária a Deus. Agora, uma vida contrária à vida de Deus é o que Satanás fez lá no Éden. Ele levou a Eva a descrer em Deus. Descrendo, desobedece. Não tem valia, não tem valor. Então isto foi o que Satanás fez. E viver numa hora de um mundo corrompido, onde vivemos há 6 milênios de corrupção de Satanás, mas dentro destes 6 milênios também Deus tratando com seu povo, com a sua igreja, Deus mandando os seus profetas, Deus falando por meio dos seus profetas, Deus usando os seus homens, Deus se tornando homem, Deus começando de novo. Então tudo a partir do Cordeiro, toda a redenção, toda a graça está no Cordeiro. Nós não somos salvos, irmãos, pelas obras que fazemos.
Que obras são estas? Obras de caridade, de ajudar isso e aquilo, a nossa bondade. Não, nós somos salvos pela graça. Mas a graça nos leva a estas obras. Se eu falar, não, eu já sou um salvo, e pensar só nisso, então como salvo eu posso beber, fumar, eu já sou salvo. Posso prostituir, viver uma vida ilícita, posso subtrair o dinheiro do meu próximo, eu posso fazer isso? A graça me permite isso? Não. Eu posso ficar olhando para as mulheres, contemplando a sua formosura e tendo desejos carnais com elas? O Senhor Jesus disse: o homem que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. Mas na lei o homem podia fazer isso. Mas o Senhor Jesus, é a graça, Ele apertou o crivo mais um pouquinho. Se você olhar e desejar no coração, então já cometeu adultério com ela. Por isso as mulheres nunca entenderão, se elas não se tornarem uma cristã, que usar roupa decente é agradável a Deus. Porque elas estão expondo o seu manequim aí como um instrumento de pecado de Satanás, e ao mesmo tempo vivendo, dizendo que está na igreja, está vivendo uma vida cristã, mas está mostrando o seu corpo, levando a homens a prostituir com elas, e suas mentes estão adormecidas no pecado, e não vendo estas coisas. Aleluia. Então estarmos atentos ao que a Escritura nos diz, nos declara, dentro desta manifestação das 7 eras, a era falando então da eleita, da noiva, da esposa do Cordeiro, Deus tratando com ela, então Deus tratando com o homem primeiro através de Cristo, e em Cristo Jesus, este plano de redenção em favor das eras da igreja, que envolve o mundo gentil, o mundo gentil sendo envolvido então por homens enviados por Deus, enviados pelo Cordeiro, aquelas 7 estrelas na sua mão direita. Mão direita é o quê? É poder. Então, autoridade. Estes 7 espíritos, 7 estrelas, no poder e autoridade do Espírito Santo, sendo guiado pelo próprio Cristo. Como disse Hebreus, Paulo disse que Deus falou de várias maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado por seu Filho Jesus Cristo. E então a mente humana fica impossibilitada de vir. Agora é só Jesus. Sim, sempre é só Ele, porque toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas nós não podemos dar honra a Deus se nós não honrarmos as suas manifestações, os seus enviados. O Senhor Jesus disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O que recebe um apóstolo na qualidade de apóstolo, receberá o seu galardão. Então receber, vamos dizer também, as manifestações de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, receber a cada um e honrar, é honrar a Deus, honrar os 7 anjos, os 7 mensageiros, é dar honra a Deus, porque estava no Cordeiro e é a manifestação da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Mas o Senhor Jesus disse, então pela graça, a graça é o Senhor Jesus,
ele disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Os seus mandamentos é a sua palavra. E a sua palavra, ela não pode ser simplesmente aquilo que nós achamos que é cabível para a nossa vida, aquilo que vai simplesmente satisfazer o nosso pensamento faccioso, religioso. Não. Deus tem toda a sua palavra. Toda a palavra de Deus tem que nos levar a Cristo. Não podemos pôr nada maior do que o Senhor. Nada, nada, nada. Tudo está no Cordeiro. Então Paulo escreveu: tudo foi feito por Ele, para louvor da sua glória, não louvor do homem, não louvor do mensageiro, dos apóstolos, mas para o louvor do Senhor. Tudo tem que nos levar a Ele. Então nós temos que estar tomados por Ele em seu Espírito, para que assim Ele possa declarar a sua palavra dentro dos tipos e sombras do Velho Testamento e revelar este mistério que já foi revelado na voz do sétimo anjo. Mas se nós não estivermos no mesmo Espírito do Senhor que falou a João, o mesmo Espírito que revelou ao sétimo anjo, se não estivermos no mesmo Espírito Santo, nós não alcançamos revelação. Será pensamentos e interpretações humanas. E isso, para um pregador que está diante da sua congregação, ele é o responsável pelo que ele está ensinando, então ele terá que dar conta daquilo. O irmão Brana disse que a noiva será apresentada pelo irmão Brana. Agora, se eu não apresentar aos irmãos o que o irmão Brana ensinou, como ele me apresentará a Cristo? Não farei parte deste grupo, não é verdade? Então precisamos pensar com os pés no chão, com a graça de Deus, deixar o Espírito Santo nos envolver e acrescentar bênção sobre bênção, revelação sobre revelação, e assim sermos conduzidos por Deus de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, manifestação em manifestação, para que assim nós não venhamos estar pensando que só fazer parte da igreja nós somos salvos. Os apóstolos não tinham igreja. Irmão Brana era contra a construção de igrejas, ele construiu uma, né? Agora, por que isto? Ele disse: não é tempo de construções, é tempo de investir no Evangelho, e ficamos preocupados fazer uma grande igreja, uma linda catedral, e o Senhor Jesus disse: aí não vai ficar pedra sobre pedra, mas sermos edificados a cada um de nós pela revelação divina, ter uma verdadeira ligação com Deus. Você não tem uma verdadeira ligação com Deus, irmão e irmã, só por vir aqui, se você não nascer de novo. O nascer de novo consiste no quê? Em você ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vivificar o nosso coração. O irmão Brana disse: você tem que ter uma igreja onde congregar e chamar a sua igreja, e ali pagar os seus dízimos, dar os seus dízimos. Você crê no profeta? Se você crê no profeta, não discuta contra isso, diga amém. Agora, se você não crê, eu aconselho que você creia, porque assim Deus tem enviado em sua palavra, e é um pecado não crer na palavra de Deus. O pecado é a incredulidade. A incredulidade traz a consequência sobre a vida do homem, e é justamente o que Deus está fazendo por nós, é nos resgatando desta incredulidade que nasceu lá no Éden.
voltando o nosso coração ao estado original. Então precisamos estar no Espírito do Senhor, acompanhar o Espírito Santo, as revelações, a manifestação de Deus, e assim prosseguir guiados por Deus até o arrebatamento. Então renunciar a si mesmo, tomando a sua cruz. Disse o irmão Brando, tomar a cruz é símbolo de morte, morrer a cada instante, crucificar a carne, os desejos, a todo momento. E então estar dentro desta caminhada, tomados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Então disse o irmão Brana, quando você está cheio do Espírito de Deus, você não se preocupa com mais nada deste mundo, nada nele te interessa mais. Você para de lutar pelos interesses, mas não tome isso tão rude assim, porque ainda estamos aqui. O irmão Brana disse, temos que viver tal vida como se ele viesse agora. Cada um seja encontrado no posto do seu dever. O irmão é um professor, que na hora do arrebatamento ele possa ser encontrado dando aula, ou ele dando aula ele não pode ser arrebatado. Então ele tem que estar vivificado por dentro, cheio do Espírito Santo, porque naquela hora, se ele estiver dando aula, ele está no posto do dever. A dona de casa, que ela seja encontrada, o irmão Brana disse, cuidando da casa, seja lavando a roupa, andando no fogão, preparando a alimentação. Que Deus me encontre pregando o Evangelho, se Ele me preordenou para isso, esse é meu trabalho, então que Ele me encontre proclamando a sua verdade. Então cada um no seu posto do dever, mas vivendo neste mundo, usufruindo daquilo que precisa, mas não tendo nada dele, disse o apóstolo Paulo. Que hora maravilhosa, não é, meus irmãos? Que tempo gostoso, que assim então Deus possa nos tomar no seu Espírito. Depois precisamos falar mais dos símbolos, né? Não falamos dos símbolos, algumas coisas, que então está escrito, João simboliza, tipifica a sua noiva, a noiva de Cristo vai ser arrebatada. Então João foi tomado no Espírito, a noiva é tomada. João tomou as notificações. Através do sétimo anjo, Deus revelou, mostrou as revelações, tudo pelo mesmo Espírito Santo, e é o mesmo Espírito Santo que precisamos ter em nós. Então, tomados no Espírito pelo Senhor, para entender o Senhor, ser tomado no Espírito, então isso é novo nascimento. E se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus disse, necessário vos é. Então é uma necessidade. É uma necessidade do pastor. É uma necessidade de cada membro do corpo, de cada filho e filha de Deus, de cada pessoa. Que assim Deus abençoe, transforme cada coração. E lute, irmão e irmã, lute por esta vida. E somos ensinados, a Bíblia diz, aquele que crê. Então é individual. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer por mim. Juntos podemos fazer, não é verdade? Pois somos o corpo de Cristo. E lembrar que como corpo de Cristo, quanto mais abençoado eu for, mais o meu irmão, minha irmã será abençoada. Quanto mais você, irmã e irmão, for abençoado, mais o corpo de Cristo receberá o benefício, porque a bênção é a presença de Deus. Então Deus começa a trabalhar os seus dons e distribuir a bênção dentro do corpo, e o mundo verá, estes são filhos de Deus. Estas são filhas de Deus. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial,
no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, rendemos graças ao Senhor por este momento, esta hora que estamos vivendo. Que o Senhor venha vivificar o nosso coração, trazer vida do Espírito, Pai, nos tomar no Espírito do Senhor, nos dando graça para vencermos o mundo, vencer a nossa carne, vencer a Satanás, e assim prosseguir te amando, te servindo, com fidelidade e firmeza, Pai, e singeleza em nossos corações. Abençoe o teu povo, a tua igreja, teus filhos. Como nós precisamos de ti, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, o Senhor já declarou. Então rogamos que o Senhor nos ajude. Preencha todo o nosso ser. Conduza os nossos passos, Pai, por toda a eternidade. Te rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe, vamos em paz, até amanhã, até domingo, né? Se Deus quiser. Domingo, nosso culto, né? Glória a Deus. Nossos irmãos aí através da internet, Deus abençoe, muito obrigado, né? Em sua companhia, nos seguindo até este momento, neste momento de gozo, de alegria, cada um de nós. Amanhã cedo, se Deus quiser, a nossa live matinal, às 6h30, né? Vou deixando aqui o meu abraço fraternal a todos os irmãos conectados, né? Irmão Claudinho, Deus abençoe, uma boa noite. Irmã Belanir, Deus abençoe, boa noite. Irmão Atef Henrique, Deus abençoe. Irmão Sérgio Eli, Deus abençoe, uma boa noite. Irmã Neife Machado, boa noite, Deus abençoe. Irmã Alessandra Pimenta, Deus abençoe, uma boa noite. Irmã Edna Carvalho, Deus abençoe, uma boa noite. Irmã Eloy Nunes, boa noite, Deus abençoe. Irmã Vilma Maria, boa noite, Deus abençoe. E também a Simone Carvalho, Deus te abençoe, Simone, minha cunhada, né? Um abraço aí para vocês todos, Deus abençoe. Você, o Pimenta, e esses meninos lindos aí, né? O Davi e o Daniel. Deus abençoe todos quantos conectados, muito obrigado. E amanhã cedo, você que puder estar conosco em nossa live matinal, teremos o nosso encontro, então, às 6h30, se Deus quiser. Boa noite, meus irmãos, Deus te abençoe.